Olá! Vamos estudar os numerais? Comecei de novo com um quadrinho, na verdade uma tirinha, né? Com 2 quadrinhos. Porque quando eu tratei do artigo indefinido, eu usei um quadrinho e lá havia o artigo indefinido 1. E eu encontrei, por acaso, na internet essa tirinha que também apresenta a palavra 1, só que com outra classificação, né? Então, nós veremos a importância novamente do contexto. Olhem só, eu quero, né, a Cebolinha falando, eu quero um saco de pipoca. E a garotinha? O que sobrar. Então, olha só, nós temos aqui uma brincadeira, né? Porque se o Cebolinha quer um saco, a Magali quer todo o restante, né? Gulosa, quer comer tudo. Mas o que realmente nos chama atenção é que nesse contexto aqui fica óbvio que esse 1 é um numeral, né? Um saco de pipoca, 2 sacos de pipoca. Então, a palavra 1, ela pode ser um numeral ou pode ser um artigo indefinido. Então, por isso nós vamos ver os numerais na construção do texto, né? Eu sei que vocês já sabiam dessa dupla função do 1 e nós vamos relembrar alguns outros aspectos importantes. Então, vamos ao conceito, né? Então, olha só, numeral é a palavra que indica quantidade de seres. Todas as vezes que eu quero quantificar algo, quantas coisas eu tenho, quantos objetos, quantas pessoas há num lugar, eu uso numeral, tá? E quando eu quero dizer também a posição, né? Então, também vou usar o numeral. Aí eu coloquei uma imagem aqui para brincar com os meus alunos que não são flamenguistas como eu, não tiveram essa alegria. Coloquei uma imagem de como o numeral está presente no nosso dia a dia. Então, nós temos, ó, do lado de cá, tá? Ó, vou usar essa linhazinha aqui, ó, que eu achei. Nossa. Desse lado aqui, né, acompanhando essa linha vermelha, nós temos numerais ordinais que indicam a ordem, tá? Em primeiro, é claro, Flamengo, em segundo, Palmeiras, em terceiro, Santos. Então, para indicar a ordem, nós usamos esses, né? Aqui, na verdade, estão em forma de algarismos. Quando nós escrevemos primeiro, nós usamos o numeral. Do lado de cá, nós temos, né, os numerais cardinais, né? Deve ser a pontuação, acredito, que eu sou uma torcedora assim, que assiste muito, né? 61, 53, está certo? Então, assim, para mostrar que sim, os numerais estão presentes no nosso dia e nós não podemos ignorá-los, eles são importantes. Então, olha só, os numerais serão classificados em ordinais, que indicam a ordem, tá? Cardinais, que indicam a quantidade, fracionários, que trabalham com a divisão, né? Quando o professor fala em 1/3, 1/4, 1/5, né? Vocês estão trabalhando com os fracionários e multiplicativos, que indicam um número multiplicado. Então, quando eu falo assim, quíntuplo, que é um numeral multiplicativo, é 5 vezes mais, né? Então, assim, nós temos essas possibilidades de classificação dos numerais. Então, eu coloquei aqui para deixar bem claro para vocês, eu quero fazer alguns comentários, tá? Então, prestem atenção, aqui nós podemos usar outra caneta, a marca-texto. Então, vamos lá. Os numerais cardinais indicam a quantidade exata de seres. Então, aqui, ó, são 3 alunos em cada classe, tá? E eu coloquei aqui embaixo outros exemplos, porque eu quero mostrar uma coisinha para vocês, eu quero que vocês prestem atenção. Não é difícil, é bem simples. Quero um pão e uma rosquinha. Observe o seguinte, que o numeral 3, ele não sofre flexão, ele é invariável. 3 alunos, 3 alunas, sem flexão. A maioria dos numerais não sofre flexão, tá? Agora,
Alguns poucos sofrem, então vocês têm que prestar atenção. E vocês já sabem, são falantes da língua, usam bem a língua. Então, olha só, quero um pão. Pão está no masculino, singular, um. Masculino, singular. Uma rosquinha. Rosquinha, feminino, singular, uma, no feminino. Troquei a ordem, tá? Ficou mais ou menos a mesma coisa. E 2 pães. Aqui, quando eu coloquei 2 pães, né? 2 também pode variar, poderia ser 2 rosquinhas. Acho que talvez eu pretendesse fazer esse exemplo aqui que eu não coloquei. 2 pães ou 2 rosquinhas. Então, a flexão também, tá? Atenção para isso. Quando vocês forem escrever. Ordinais indicam a ordem dos seres numa determinada série. João chegou em 6º lugar no campeonato. Então, a posição. 1º, 2º, 3º lugar. Ah, professor, já estou no 5º episódio da série tal da Netflix. Quando você diz 5º episódio, você está fazendo uso de numeral ordinal, tá? Multiplicativo, indica uma quantidade multiplicada. Então, nós temos, o Márcio tem o dobro da idade, 2 vezes a idade de Pedro. 15 é o quíntuplo de 3. Então, você pega o numeral 3 vezes 5, dá 15. Então, quíntuplo. É uma maneira de dizer mais elegante, mais requintada, né? Parece uma pessoa inteligente, fina. Eu acho. Fracionários indicam uma divisão na quantidade dos seres. Recebi 2/3 do meu salário. Eu tenho o meu salário inteiro, divido em 3 partes, né? Excluo uma e fico somente com 2 partes. Certo? Então, assim, vocês trabalham bastante com isso também na matemática, muito mais do que em português, ok? Mas faz parte da língua, aparece nos textos, aparece muitas vezes em chamadas de televisão, em livros, então nós precisamos estudar. Aqui eu fiz uma seleção de algumas coisas que me chamam a atenção na construção do texto. Então, eu queria que vocês prestassem atenção que os numerais também são importantes para a coesão, a questão da coesão textual, né? Então, eu tirei do livro, que eu coloquei na referência ali, esse exemplo. Vem assim, ó, como recurso coesivo. Na viagem do mês passado, ela passou alguns dias em 2 cidades, Anápolis e Uberaba. Na primeira moram os pais dela, na segunda a irmã, tá? Então, nós temos aqui a presença de 3 numerais. Vou usar minha canetinha aqui, grossinha, para fazer um bonito para vocês. Olha, nós temos aqui 2 para dar a quantidade, enumerar em quantos locais ela esteve. Excelente. Depois, a citação, a explicação, né, a indicação de que lugares foram esses, que cidades foram essas. Então, nós temos Anápolis e Uberaba. E na continuidade, quem escreveu esse trecho utilizou os numerais para evitar a repetição. Então, nós vamos ter, por exemplo, na primeira moram os pais dela. Que primeira cidade é essa? Que na primeira é a primeira cidade. Nós temos que voltar, ó, Anápolis. Tá? Então, isso é um exercício que eu posso pedir para vocês. Isso é um exercício assim, clássico, a função do numeral no texto como elemento coesivo. Então, é um tipo da coisa que vocês podem esperar numa prova, num exercício. Tá? Primeira se refere a qual palavra? Anápolis no texto. Ok? Muito bem. Fica a dica. Depois vem assim, ó. Depois continua. Na primeira moram os pais dela, na segunda a irmã. Qual que é a segunda cidade citada aqui? Uberaba, ok? Assim fica fácil, né? Então, olha só, como elemento coesivo. Coloquei aqui também para vocês, gente, a palavra meio. A palavra meio é uma palavra que tem vários sentidos. Nós dizemos que ela é polissêmica. E dependendo do contexto, ela pode assumir um sentido e vai ser classificada conforme o sentido, o emprego, o valor dela naquele texto. Aqui eu selecionei somente situações em que ela é um numeral, tá? Situações importantes do nosso dia a dia. Então, olha só, ela tomou meio litro de suco, metade do litro, é um numeral.
né? Quero que vocês observem, vou trocar de canetinha, porque essa professora tá ficando chique, cheia de gambiarra, que esse meio aqui, ó, vai concordar com litro, tá? O numeral ele faz a concordância. Litro, substantivo masculino, meio também vai ficar no masculino, numeral masculino, singular, tá? Então, vou voltar a caneta aqui. Eu quero que vocês observem aqui, ó. O trem partirá ao meio-dia e meia hora, tá? Então, nós temos aqui a palavra meio flexionada no masculino e no feminino. Por quê? Porque no primeiro caso, vou pegar outra canetinha com a outra cor. No primeiro caso, esse meio aqui, ó, faz concordância com a palavra dia. Meio-dia, metade do dia. E meia faz concordância com a palavra hora. Por que apareceram aqui, ó, esses parênteses? Porque normalmente quando nós falamos, nós não falamos hora. Nós falamos assim, ó, o trem partirá. Não, trem não, porque a gente não fala trem, né? A nossa aula, tá? Nossa aula terminará meio-dia e meia. Seria o correto. Aí, às vezes, eu ouço um ou outro aluno mais esquecido, mais assim, enjoadinho, falando assim, ó, quase meio-dia e meio, hein, professora? Pode liberar 5 minutos mais cedo? Não é sempre assim? Confessem. Eu sei. Tô ouvindo aqui o Luian falando isso. Libera 5 minutos mais cedo. Mas vamos lá, não é só o Luian, não. Tem mais gente que pede. Então, vamos lá. A aula termina meio-dia e meio, né? Não está correto. Meio-dia e meio seria meio-dia mais meio-dia, tá? E eu não quero meio-dia mais meio-dia. Nossa aula termina meio-dia, que é às 12 horas, mais meia hora. A metade de uma hora são 30 minutos. Então, mesmo que eu não diga a hora, eu preciso dizer meio-dia e meia. A aula termina meio-dia e meia. Aqui no exemplo, o trem partirá ao meio-dia e meia. Deu para entender? Uma outra coisa que me preocupa, eu coloquei aqui também, é a escrita dos numerais. Eu coloquei uns numerais aqui difíceis, mas eu vejo algumas pessoas, gente boa que escreve bem, mas que acaba errando a escrita de alguns numerais fáceis, como 16. Ai, meu Deus, é com Z, é com S. Quantos S's tem? Primeiro S ou primeiro Z? Né? 16, 60, 600. Então, a escrita desses numerais não pode ser motivo de dúvida, porque eles são comuns, não são numerais difíceis. Eu coloquei uns aqui que até se vocês errassem, por exemplo, esse último aqui, 4.545.654, errasse alguma coisa ali no meio, se embolasse, justificaria. Mas 16, 600, a palavra 600 sozinha, não justifica. Então, é importante para a língua portuguesa que ao escrever por extenso, né, nós temos algumas regrinhas na redação, alguns numerais nós escrevemos em algarismo, geralmente horas, sim, outra, mas a maioria a gente escreve por extenso, então é importante que vocês saibam escrever, saibam a grafia. Então, uma das coisas que me incomodava quando eu era jovem, não sei se incomoda vocês, essa repetição do E, sabe? Eu fiz muitos exercícios, tá, gente? Então, olha assim, 1.444, repete-se o E mesmo. 5.080, depois 2.001, depois 4 milhões, olha aqui, ó, 545 mil, olha aqui, 2 E's aqui, só nesse pedacinho, 654, o E se repete mesmo. Ah, professora, mas a senhora fala tanto para não repetir? Eu falo para não repetir quando é possível, tá? Nesse caso aqui é necessário, uma questão técnica, é necessário e é para repetir sim o E, tá certo? Mas antes de se preocupar com esses números enormes, por favor, preocupe-se com 16, com 60, ok? Que esses são números que vocês usam e aparecem quase de vez em quando nos textos de vocês, ok? Então, por fim, essa gramática é a minha referência. Obviamente, eu usei algumas coisas dela, mas criei outros exemplos.
e espero que vocês aproveitem bastante material para estudar. Beijos da prof.